nome do programa? Sua voz, nossa aldeia. A ideia não é dar voz ao povo, ao cidadão, não é isso? A ideia não é fazer com que o povo participe, conte suas ânsias, suas necessidades, aprenda seus direitos, seus deveres. Não é isso a ideia? Não tão somente um canal de denúncia da população. Não. A gente está aqui para poder estar debatendo os assuntos que são de importância do município, né? Que afetam diretamente o dia a dia das pessoas e também está propondo soluções. Principalmente soluções, André. Principalmente soluções, até porque isso tudo passa pela falta de informação, que hoje é uma coisa recorrente. Você vê que as pessoas estão sofrendo, mesmo com direitos garantidos, então a gente precisa levar informação, às vezes decodificar, as pessoas têm dúvidas e acreditam no que está errado e ficam pedindo favores, mesmo já tendo direitos garantidos. Eu ainda vou mais a fundo, eu vou diminuir um pouco essa opinião remunerada, né? Porque a gente tem que trazer à luz a opinião pelo município, não é a opinião porque fulano é desse lado, eu estou defendendo o candidato e tal. Em qual momento a gente vê pessoas defendendo a aldeia, independente de pessoas? Em qual momento alguém vai e fala sobre o direito ao município, que é constitucional de todos os moradores, e isso é sobreposto por uma opinião remunerada, porque o fulaninho, eu estou fechado com ele, o que ele fala é regra. Não, o que o município fala é regra. Então, que sejamos vozes para esse município que tanto está calado. Fala, meu. Vamos, população, participar, vamos trazer informação, que a gente faça um bate-papo, né? Um debate, trazendo o máximo de informação, encurtando um pouco a população do poder. Então vamos trazer um... A ideia é bem interessante porque realmente o povo se submete. Pela necessidade dele, o povo mesmo. Vamos dar um exemplo clássico que a gente briga, a gente vê, é saúde e educação. A gente vê o povo se submetendo a um pedido de um político para conseguir uma vaga na creche, sabendo que eles têm direito. Entende, Andréia? Felipe, Beto, Mala. Eles têm direito, Bernardo. É complicado. Se você não abrir a voz, se você não trouxer esse povo para falar também o problema dele. Eu vou dar um exemplo do meu café. A briga que eu tenho direto em cima disso. Porque a ideia é trazer eles para dentro. Não é porque eu tenho um prefeito, eu tenho um vereador, estudinho, que a responsabilidade é só deles. Se a gente não cobrar, entende? Não é, Pâmela? A ideia é mais ou menos essa. Também Pâmela acho. está atrás da câmera hoje, né? Fala um pouquinho, Pâmela. O que eu acho sobre isso É. vai ser super interessante. É, Vai ser Eu gostei dela. A ideia central é fazer com que o povo, a população, sejam protagonistas da história do nosso município. Pelo município. A gente precisa pensar qual é São Pedro da Aldeia que nós queremos para o futuro. O município está crescendo de maneira muito rápida, as coisas estão mudando muito rápido, 120 o nosso mil. modo de viver está sendo alterado e a população acho que não está participando dessas decisões, desses debates. Aliás, o debate até então nem existe. Então é por esse motivo que a gente está se unindo aqui para poder tentar trazer esses assuntos à tona e convidando a população para estar discutindo Deixa eu só dar com a uma gente. Esclarecer algumas dúvidas, a maioria tem muitas dúvidas. É realmente muito triste e frustrante, em pleno 2024, as pessoas ainda correr atrás de seus direitos de forma equivocada, como se estivesse recebendo algum benefício. Ou pedindo favor. Algum Ou sendo favor. coronel, A ou própria pedindo população tem que ter a noção de quando o direito chega a ele através de um jeitinho, ele está fazendo com que o sistema emperre cada vez mais. Então, quanto menos jeitinho, Quanto mais a gente ajuda, por exemplo, a interferência da gente, que vive no município, igual a gente interfere na saúde para ajudar alguém, ou quando você pede para um vereador, ou pede para um prefeito, pede para uma secretária de saúde, por exemplo, a ajuda, você está matando 2, 3 lá atrás, porque você está cortando Está a furando fila a fila. daquele um. Exatamente. Você fica 2 anos esperando o seu exame e vem Mala lá por amizade que ele tem, pum, Pula à frente. corta. Você volta de novo para os 2 anos. O povo tem que entender que esse é o direito dele. Entende? Ele tem os deveres, a obrigação, entende? Mas, porra, o cara, eu vi uma pessoa na rede cimentando a rua da casa dele. eu vi. É sacanagem isso, cara. Ele não pode, ele pode, se ele quiser, mas ele pode cimentar a calçada dele, a rua.
É o município. Não é exatamente, é Mas o pela Estado, é o ausência, governo né? federal, é o Estado e é o Ele município. paga para isso. Ele paga Paga para pra isso. Também, ele não tem só que a gente falar qual é o direito do cidadão, Não. mas o cidadão também tem um Tem dever. que cobrar. Com certeza. Ele tem um dever. Então, que esclareçamos aqui os deveres e os direitos de quem mora e de quem briga. Porque hoje em dia você vê que existe o cara que vai lá e conserta a rua, e vai o outro ali, e vai o outro ali. Mas quem é de direito? Quem está ganhando com essa ausência? Quem ganha é o político. Quem se beneficia é o político. Sim. São Pedro Aldeia, um exemplo marcando, é 580 milhões de reais no orçamento do município. Entende? E quem é que recebe esse dinheiro para administrar a minha vida? Porque eu moro em São Pedro Aldeia e administro a minha vida. Eu dou dinheiro para você cuidar da minha vida ali, minha saúde, minha educação, minha iluminação, minha segurança, Meu saneamento básico. meu saneamento básico. Mas, Mala, não sei se você concorda. O problema hoje é porque a gente tem muito problema. Então, hoje pensa-se no imediato, mas ninguém projeta. Ninguém monta uma política de continuidade. Você vê que muitos programas legais, bacanas para o munícipe, que vieram de antes, findaram, justamente porque eles politizam tudo. Então, que a gente consiga aqui nesse programa trazer à luz uma aldeia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que a gente quer a aldeia organizada. Muito interessante você tocar nesse assunto, porque Oi, sai daí. tem uma interrogação muito grande na cidade, porque por sermos pessoas muito politizadas, todos aqui, as pessoas estão confundindo essa com uma iniciativa político-partidária. E aqui é um território neutro, Meu partido é o município. onde a gente está pensando em algo muito maior, que é o próprio município. Um projeto de uma nova São Pedro da Aldeia. Sim. É. E quando o Mala fala na situação dos Jotes, eu acho que isso aí tem que ser amplamente debatido, porque grande parte dos municípios, a maioria dos municípios brasileiros, eles vivem somente com repasse da União e do Estado. E eles não têm essa oportunidade de contar com esses recursos dos royalties, igual os municípios da nossa região têm. E como é que municípios muito menores, municípios muito menores, com uma arrecadação muito menor, dispõem de coisas que aqui no nosso município a gente não tem, por exemplo, como um hospital, né? Então eu acho que a gente tem que debater amplamente isso e informar a população o que está acontecendo. Para onde tem desse recurso? A própria estação ali de Tratamento. foi feita em 89. E hoje está sendo feito em torno de um peri-peri, o rio passa aqui, eles estão entrando dentro, desbocando dentro. A consequência é a lagoa. A lagoa. Agora, a lagoa não é consequência do cidadão. E também não é consequência só de São Pedro. Não, porque a região toda usa a lagoa como um vaso sanitário. Mas sabemos que hoje São Pedro da Aldeia é o município que mais polui a lagoa. Pode ser que... E assim, e a gente não pensa que é o nosso maior patrimônio. Maior atrativo. Não, é o maior teve a frente de patrimônio. O pastas de pescador turismo, artesanal sabe? vai morrer junto com a lagoa. E se o pescador artesanal morrer, morre a família. Se a família morrer, é dependente de político. Eu vou citar para você um exemplo que fala muito bem disso que você acabou de citar agora, que é a destruição da economia caiçara e da cultura caiçara. Nós crescemos a partir da economia do sal e da cultura do sal. O que aconteceu com o fechamento da indústria salineira, com o final da indústria salineira na nossa região? Quantos casos de suicídio, vocês sabem? Alguma coisa. Quantas famílias destruídas, né? Quantas famílias que desemprego em massa, né? Foi o fim de uma cultura. E hoje ninguém nem fala na cultura e na economia do sal, que migrou para outro estado e vai muito bem obrigada. Rio Grande do Norte. Recentemente. E vai muito bem obrigada. E o incrível quando você fala nisso, e a discussão vai ser ampla, mas é incrível quando você fala nisso, nós temos um Museu do Sal. Eu acho engraçado que eu fui no Museu do Sal, você não vê a história do pescador, você não vê a história do salineiro, tá entendendo? Porque o pescador tem aqueles arrastão que fala, aquele negócio lá no meio do mar, aquilo tudo a Alcaraz veio, é uma consequência em cima disso. Você não vê essa história, você vê o Museu do Sal como uma coisa linda. Aquilo era maravilhoso, muita gente ficou rico e muita gente se suicidou, muita família foi embora, o Rio Grande do Norte levou toda a nossa riqueza. Nós ficamos só dependentes do royalties do petróleo. Mas depois do sal, teve a Álcalis. Que Então, quebrou pela abertura de mercado, né? Começaram a importar na ditadura, aquilo tudo. Mas hoje eu vejo que não é só a questão do sal, Tinoco, também não é só a questão da Álcalis. Eu acho que a economia regional ela é pouco lapidada pelo potencial que tem.
Mas ninguém se preocupa. Ninguém se Nosso preocupa. maior potencial, nossa maior economia, eu digo e repito, nossa maior fonte de desenvolvimento econômico é o turismo. Exatamente. Se a região for tratada a nível regional para o turismo. O que você falou aí do Museu do Sal é uma coisa que mexe um pouco comigo. Porque eu passei por lá e tentei, convidei algumas pessoas, sempre voluntários, convidei uma museóloga à época, convidei um historiador, que é o Pierre de Cristo, que acabou de lançar um livro fantástico, porque não começa só da questão do pescador, da história do pescador. A gente fala desde a época dos escravos, que foram a primeira mão de obra da indústria salineira da região. Então, o nosso trabalho era em cima disso. O museu, ele precisa contar uma história, para não se transformar numa galeria de arte. Eu vou além nessa questão cultural. Eu entendo que há um processo mesmo de destruição das referências, de destruição da cultura local, por pessoas que estão vindo de outros locais para poder dominar a cidade e dominar a política local. Isso faz parte de um projeto de poder. Você tem que Com destruir certeza. qualquer tipo de referência, qualquer tipo de manifestação cultural, para que você possa impor outra no lugar. Então, isso historicamente acontece no mundo inteiro. Quando um projeto político vai ser implantado no município, ele precisa primeiramente destruir tudo aquilo ali que já está constituído para poder conseguir inserir um novo contexto e as pessoas poderem apoiar. Porque se as pessoas não sabem de onde vieram, elas não sabem para onde vão. Elas não sabem para onde vão. É preciso entender de onde São Pedro da Aldeia veio. Por que nós estamos aqui, como chegamos até aqui, para aí, a partir daí, a gente ter um ponto de partida e definir para onde nós queremos chegar. Mas em tratando de cultura, a gente está vivendo, nesse momento, um hiato para a cultura aldeense, né? Para a cultura local. A cultura caiçara. Hoje você não tem nenhum ponto que seja assim, uma referência e não tem ação para fomentar. Por quê? Porque é uma cultura geracional, tradicional, que conta a história da cidade. Mas conta de A outra gente, forma. a gente vê municípios ricos a partir da sua própria cultura pelo Brasil inteiro. Você tem municípios, Minas Gerais, você vai visitar uma cidade, ela preserva a cultura dela, e para você conhecer Ouro Preto, você não conhece só Ouro Preto. Ouro Preto Você faz um roteiro por diversas outras Diamantina, cidades você que vai- preservam a sua Exatamente. cultura para contar uma história. Aqui não. Aqui não tem nem fomento para o que é a cultura tradicional da cidade. A igreja É o matriz- hiato que a gente está vivendo. A igreja matriz ninguém explora. Ninguém explora nada. Gente, O nós cemitério. Nós temos o quilombo, Exato. Que ele é que infelizmente só é utilizado para poder politicamente. buscar recursos federais. Se uma pessoa vem visitar São Pedro da Aldeia, Sabe nem onde eu ela não consegue nem conhecer o Quer ver? quilombo. Olha a importância de um projeto que a gente está fazendo. A gente não precisa debater política para a gente fazer algo pelo povo. Está entendendo? Não é porque é A, B, C, D ou F. Não. É o interesse do povo. Turismo, que você falou, cultura. Entendeu? Tudo gerencia, afeta a mim, afeta você, afeta o povo. A necessidade que tem de o povo entender o problema geral que gera isso é enorme. A voz do povo ela é muito importante. Se ele começar a manifestar, as autoridades nossas constituídas, todas, do padre, do pastor, do prefeito, vereador, juiz de direito, delegado de polícia, vai passar por nós, vai passar pela voz do povo. Mas o povo tem que saber a realidade dele. Não pode ficar dizendo amém, igual você, amém, amém. Não adianta, porque você beneficia o seu umbigo, o dele, o meu, está entendendo? Então é muito importante esse projeto que a gente está tentando criar. É importante trazer entrevistado, André, sabe? Trazer pessoas da sociedade, comerciantes, empresários, os caras que vendem móveis. Pessoas que fazem cultura. Pessoal da trazer cultura, Exato. esse pessoal, nós Os temos artesãos. gente da saúde fora daí, trazer um pessoal do hospital, igual você falou, pronto-socorro. Falam que o pronto-socorro atende milhares de pessoas de fora do município. E o nosso povo, se o hospital municipal, nós temos um hospital municipal, No papel, Mal. mas nós temos e recebe verba.
E outra coisa, recebe dinheiro do SUS, porque você não atende no pronto-socorro um cara lá de Arraial, de Cabo Frio, de graça não, que o município vai pagar, não, é dinheiro do SUS, então a verba não é pequena. Então tem alguma coisa errada em tudo, mas para ter essas coisas erradas, a gente tem que começar a discutir. Mas os atendimentos em saúde, Mala, eles geram um faturamento mensal para cada unidade. Né? Pronto-socorro faz um faturamento. Né? Quantas aplicações, quantos leitos ocupados, tudo isso é uma planilha que é enviada para o SUS. Mas né? E aí, lógico, o município recebe por esse. O município. Não, o município recebe por pronto-socorro, né? Não. Depois a gente vai discutir isso aí, que a gente traz muito longo. a gente traz papel para, se você quiser discutir. Fala só. Pessoal, então é isso aí. Aqui vocês puderam ver mais ou menos aí do que a gente está querendo tratar, do que se trata essa iniciativa nossa aí. A gente quer convidar você, que você também convide seus amigos aí, seus parentes, seus vizinhos, a estarem com a gente aqui nessa mesa redonda aqui, debatendo os assuntos que são de importância para o dia a dia de nós, audiência. Eu acho, ali completando o que você falou, eu acho que tem que trazer gente. Eles têm que mandar opinião, vocês têm que mandar opinião para nós, solicitar, perguntar, mandar vídeo, alguma coisa do que vocês interessam. Porque a ideia é essa, desse doidaiado aqui, jogar para vocês a voz, o direito de vocês, porque a gente só é o porta-voz, vocês são a voz. Fica o convite, sua voz e nossa aldeia. Siga nossas redes, envie os vídeos. Se a sua voz fosse ouvida, como estaria a nossa cidade? É isso.